Audiências de segunda-feira, 25 de março. A Hora da Venenosa bate filme da concorrente e consolida liderança isolada com 2 pontos de vantagem sobre segunda colocada. A Hora da Venenosa venceu o filme da concorrente mais uma vez e consolidou o primeiro lugar isolado em audiência desta segunda-feira, 25 de março. Na faixa das 14 horas e 9 minutos às 15 horas, o quadro, comandado por Reinaldo Gutino e Fabiola Reiper, garantiu média de 12 pontos, pico de 13 pontos e share de 27%. A segunda colocada obteve 10 pontos de média. Em seu horário completo, do meio-dia às 15 horas, o Balanço Geral São Paulo conquistou a vice-liderança isolada com 3 pontos de vantagem sobre a terceira colocada. O jornalístico marcou 10 pontos de média, pico de 13 pontos e share de 22%. A concorrente ficou com 7 pontos de média. Cidade Alerta garante vice-liderança isolada com 5 pontos de vantagem sobre concorrente. O Cidade Alerta desta segunda-feira, 25 de março, conquistou o segundo lugar em audiência com 5 pontos a mais que a terceira colocada. Na faixa das 17 horas e 2 minutos às 19 horas e 56 minutos, o jornalístico, comandado por Luís Batti, marcou média de 11 pontos, pico de 14 pontos e share de 19%. A terceira colocada registrou média de 6 pontos. Hoje em Dia consolida o segundo lugar isolado em São Paulo e Rio de Janeiro. Na manhã desta segunda-feira, dia 25 de março, o programa Hoje em Dia consolidou o segundo lugar isolado nas audiências de São Paulo e Rio de Janeiro. Na faixa das 10 horas e 1 minuto às 11 horas e 59 minutos, a atração, comandada por César Filho, Ana Hickman e Ticiano Pinheiro, marcou, em São Paulo, 6 pontos de média, pico de 7 pontos e share de 17%. No Rio de Janeiro, a atração foi vice-líder isolada com 6 pontos de média, pico de 7 pontos e share de 19%. Classificação: programa recomendado para todas as idades. Caminhos do Coração consolida segundo lugar isolado com 2 pontos de vantagem sobre terceira colocada. No Rio é vice-líder isolado com 9 pontos. O capítulo da novela Caminhos do Coração, exibido na tarde desta segunda-feira, dia 25 de março, consolidou a vice-liderança isolada na audiência de São Paulo com 2 pontos de vantagem sobre a emissora terceira colocada. Na faixa das 15 horas e 52 minutos às 16 horas e 24 minutos, a trama, escrita por Tiago Santiago com direção-geral de Alexandre Avancini, marcou média de 7 pontos, pico de 9 pontos e share de 16% contra 5 pontos da concorrente. No Rio de Janeiro, a trama também foi vice-líder isolado com média de 9 pontos, pico de 10 pontos e share de 19%. Bela, a Feia conquista o segundo lugar isolado em São Paulo com 3 pontos de vantagem. No Rio registra 9 pontos e consolida vice-liderança isolada. A novela Bela, a Feia, exibida na tarde de segunda-feira, dia 25 de março, conquistou o segundo lugar isolado em São Paulo. Na faixa das 15 horas às 15 horas e 52 minutos, a trama, que tem adaptação de Gisele Juraz e direção de Edson Spinello, marcou média de 8 pontos, pico de 12 pontos e share de 18%. A terceira colocada marcou 5 pontos de média. No Rio de Janeiro, a novela consolidou o segundo lugar isolado com média de 9 pontos, pico de 11 pontos e share de 21%. Classificação: programa não recomendado para menores de 12 anos. Penúltimo capítulo de Essas Mulheres alcança a vice-liderança absoluta em São Paulo. No Rio é vice-líder isolado com 8 pontos. A novela Essas Mulheres, exibida na tarde desta segunda-feira, dia 25 de março, consolidou a vice-liderança isolada em São Paulo.
A trama, escrita por Marcílio Moraes e dirigida por Flávio Colatrello, marcou média de 7 pontos, pico de 8 pontos e share de 15%. A terceira colocada marcou média de 5 pontos. No Rio de Janeiro, a trama foi vice-líder isolado com 8 pontos de média, pico de 9 pontos e share de 17%. Essas Mulheres foi ao ar das 16 horas e 24 minutos às 17 horas e 2 minutos. Classificação: programa recomendado para todas as idades. Fala Brasil conquista a vice-liderança em audiência. No Rio é vice-líder isolado comandado por Carla Secato e Roberta Pisa. O Fala Brasil desta terça-feira, dia 25 de março, ficou em segundo lugar na audiência de São Paulo. Na faixa das 8 horas e 55 minutos às 10 horas e 1 minuto, o jornalístico conquistou média de 5 pontos, pico de 6 pontos e share de 17%. No Rio de Janeiro, o jornalístico consolidou o segundo lugar isolado com média de 6 pontos, pico de 7 pontos e share de 23%. Estreia do novo São Paulo no ar alcança 6 pontos na manhã desta segunda-feira, dia 25 de março, estreou o novo formato do São Paulo no ar sob o comando de André Azeredo e Salci Lima. Na faixa das 7 horas às 8 horas e 55 minutos, o jornalístico marcou média de 5 pontos, pico de 6 pontos e share de 16%. A Terra Prometida conquista o segundo lugar isolado com 11 pontos em São Paulo. No Rio registra 12 pontos e é vice-líder. Isolado nesta segunda-feira, 25 de março, a novela A Terra Prometida consolidou o segundo lugar isolado na audiência de São Paulo. Na faixa das 19 horas e 56 minutos às 20 horas e 45 minutos, a trama, escrita por Renato Modesto com direção de Alexandra Vancini, registrou média de 11 pontos, pico de 14 pontos e share de 15%. No Rio de Janeiro, a novela consolidou o segundo lugar isolado com média de 12 pontos, pico de 14 pontos e share de 18%. Classificação: programa não recomendado para menores de 12 anos. Novela Jesus consolida segundo lugar isolado no Rio de Janeiro com 14 pontos de média contra 8 da terceira colocada na noite de ontem, dia 25 de março. A novela Jesus, mais uma vez, venceu a concorrente e consolidou o segundo lugar isolado na audiência do Rio de Janeiro. Com o capítulo que foi ao ar na faixa das 20 horas e 45 minutos às 21 horas e 42 minutos. A trama marcou média de 14 pontos, pico de 15 pontos e share de 19%. A terceira colocada marcou 8 pontos. Em São Paulo, a novela Jesus marcou média de 11 pontos, 12 pontos de pico e share de 15%. Classificação: programa não recomendado para menores de 12 anos. Jornal da Record consolida segundo lugar isolado no Rio de Janeiro com 9 pontos de média na noite desta segunda-feira, dia 25 de março. O Jornal da Record consolidou o segundo lugar isolado na audiência do Rio de Janeiro. Na faixa das 21 horas e 42 minutos às 22 horas e 44 minutos, o jornalístico comandado por Celso Freitas e Adriana Araújo marcou média de 9 pontos, pico de 14 pontos e share de 13%. Em São Paulo, o jornalístico marcou média de 9 pontos, pico de 12 pontos e share de 13%. Record TV garante segundo lugar isolado na média-dia em São Paulo com 8 pontos. No Rio é vice-líder isolado também com 8 pontos. Nesta segunda-feira, 25 de março, em São Paulo, a Record TV garantiu o segundo lugar isolado na audiência na média-dia. Das 7 horas à meia-noite, marcou 8 pontos com 17% de share. No Rio de Janeiro, a Record TV foi vice-líder isolada na média-dia com 8 pontos de média e share de 18%.